Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva, trazendo uma palavra de Deus ao teu coração. E na mensagem de hoje eu queria falar um pouco sobre Caleb. Deixa eu colocar aqui no texto, no livro de Josué, aqui no capítulo 14, a partir do versículo 7. No versículo 7, a Bíblia diz assim: 40 anos tinha eu. Aqui Caleb falando. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, ele trouxe resposta, como sentia no meu coração. Aí no versículo 10, no versículo 7, ele disse que ele tinha 40 anos. Aí no versículo 10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados. Ou seja, ele tinha 40, se passaram 45 anos, agora ele está com 85 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Então ele tinha 40, passaram-se 45, agora ele tem 85. E no versículo 11 ele diz: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Quando ele foi espiar a terra, o Moisés era o líder. Só que agora Moisés morreu. E estamos no capítulo 14 de Josué. E Josué está ali repartindo as terras. Só que Moisés tinha prometido Hebrom a Caleb. Isso quando ele tinha 40 anos e quando ele pisou em Hebrom. Ele recebeu essa promessa que Hebrom seria dele. E quando Josué começa a repartir as terras, Caleb vira para Josué e diz, no versículo 7, 40 anos tinha eu, quando Moisés me prometeu Hebrom. E o Senhor me conservou em vida. Passaram-se 45 anos, desde o dia que Moisés me deu essa palavra, essa promessa. E aí ficamos aqui esses 45 anos no deserto. Só que, agora que Deus abençoou e você está repartindo as terras, ele diz no versículo 11, eis que estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é a minha força. Caleb está dizendo, eu sou o mesmo. Aquela força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tenho hoje com 85. O mesmo vigor, perseverei, me mantive na fé e eu quero tomar posse de Hebrom. Eu quero tomar posse da terra prometida. E aí olha o versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Por que a terra de Hebrom ficou para Caleb? Porque ele perseverou, porque ele continuou na mesma fé, na mesma firmeza, no mesmo vigor, não desanimou, não esmoreceu e continuou crendo na promessa, ainda que muitos anos se passaram. O mesmo Caleb de 40 anos é o mesmo Caleb de 85 anos. E aí eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Porque muitas pessoas até começam bem, mas no meio da caminhada ela enfraquece, ela esmorece, ela desanima. Às vezes por causa de uma perseguição, às vezes por causa de uma perda, às vezes por causa de uma angústia, às vezes por causa de um problema que se levantou, às vezes por causa da promessa que está passando-se anos e não se cumpre. E aí a pessoa acaba não sendo a mesma. Se eu perguntasse para você, você é o mesmo homem, você é a mesma mulher de quando você começou na presença de Deus? Ou você percebe que você, nesses últimos tempos, você não é o mesmo? Você se enfraqueceu, você não tem buscado como buscava, você não tem se renovado como se renovava,
o avivamento se perdeu na tua vida. Se você percebe isso dentro de você, é hora de você rever o que está acontecendo. É hora de você, de certa forma, refletir no que aconteceu e entender que Deus quer você na mesma força, no mesmo vigor de quando você começou. Isso vem de encontro a uma frase que eu tenho comigo, que bom não é como se começa, bom é como se termina. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta. O importante é você começar bem, continuar bem e terminar bem. Como o apóstolo Paulo lhe diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, ele combateu. Terminou a carreira, teve início e teve fim. E ele guardou a fé, ou seja, ele não perdeu a fé. Firme e forte naquilo que Deus o chamou. Assim é você. Você que está até aqui no final dessa mensagem me ouvindo. Deus te escolheu, Deus tem um propósito grandioso para a tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Mas é necessário que você se mantenha firme, é necessário que você não esmoreça, que você não enfraqueça, que você continue lutando por aquilo que Deus colocou no teu coração. E você pode ter certeza que Deus vai te abençoar e vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um ótimo dia para você, em nome do Senhor Jesus.